Após a grande aventura na masmorra, não é boato admitir que Fran e o professor subiram de nível para um dos maiores níveis como aventureiros. E eles são neste ponto um dos melhores, se não o melhor. Além disso, desde que mataram um demônio maior de nível B, eles ganharam uma nova classe e ganharam novas habilidades. Eles estão atualmente em seu relatório para o Guild Master, Clint. Clint está pedindo o cristal do demônio maior, que deveria estar em todos os demônios. Mas o do demônio maior foi usado pelo mestre para se regenerar quando ele matou o demônio maior. Então, eles não têm. Fran diz a Clint que o cristal foi perdido durante a luta e ela não sabe como o cristal desapareceu. Seguindo seus grandes trabalhos na masmorra, Clint não tem opção a não ser acreditar nela. Mas um homem estranho, que eles não conhecem, entra no escritório e diz que Fran está mentindo. Tanto Fran quanto o professor olham para o homem em estado de choque, e o professor reconhece que não sentiu a presença daquele homem quando ele entrou. E ele não consegue entender porque não podia sentir sua presença. Independentemente disso, este homem diz a eles que Fran está mentindo. Ele afirma que sua característica única é que ele pode descobrir quando alguém está mentindo. Nesse ponto, Fran pergunta quem ele é e ela não o conhece ou o reconhece. Ele grita e pergunta como ela não o conhece. Em seguida, ele se apresenta como August Alsan, o vice-capitão de Alessa Knight. A palavra cavaleiro toca um sino nos ouvidos do professor e de Fran, e Fran de repente se lembra do que a SRTA. Nell disse a ela antes de ir para a masmorra para a luta. Miss Nell disse anteriormente a Fran que os cavaleiros devem dar à guilda alguns guerreiros para lutar na guerra, mas o vice-capitão dos cavaleiros odeia aventureiros. E é por isso que ele insiste em não liberar seus cavaleiros. Fran imagina que Agosto é o nono que odeia aventureiros. August continua e diz a eles que tem a essência das habilidades de falsidade e pode ver através de enganos e mentiras. Então, ajudará se Fran não gostar dele. Ele diz a Clint que dizer que o cristal desapareceu é mentira e que Fran deveria ser punida. Fran insiste que não está mentindo, mas August fica furioso. Ele diz que ela não tem o direito de mentir na presença de um nobre. E isso torna o professor mais curioso. Ele decide verificar a avaliação de Agosto. Ele descobre que August é um cavaleiro de nível 30, mas quando ele verifica suas qualidades, as habilidades e qualidades de August são muito baixas para um nível 39. Ele tem habilidades de espada de nível 1 e também tem um anel de ocultação de presença. O professor percebe que o anel de ocultação de presença é a razão pela qual ele não percebeu quando August entrou na sala. Ao verificar August, ele descobre que August realmente tem habilidades de essência de falsidade. E ele pergunta às suas habilidades de avaliação o significado da essência das habilidades de falsidade. Ele descobre que a habilidade significa que o proprietário pode dizer quando uma pessoa está mentindo. E ele também tem o poder de fazer suas palavras soarem verdadeiras e convincentes. O professor descobre que August está usando suas habilidades para condenar pessoas injustamente. E, por um lado, ele acusa uma garota de roubar alguma propriedade, mesmo quando ela realmente a encontrou. Ele sabe a verdade, mas acusou a garota propositalmente. August vai até Clint e diz a Clint que tem certeza de que o cristal não está perdido. Fran mentiu para ele, então Clint deveria dar a ele autoridade para punir Fran. Clint se recusa e com raiva pergunta a Clint se Clint deseja permitir que uma pessoa que mentiu para um nobre saia impune. E insiste que vai punir Fran. Nesse ponto, Clint diz a ele que mesmo que ele libere Fran para ele, Fran é uma aventureira muito forte. E não há como August derrotar Fran. É óbvio que Clint ainda pensa que Fran está dizendo a verdade. Mas August insiste em sua condenação. Clint diz a ele que ele não pode lidar com Fran, e Fran foi quem derrotou sozinho um demônio maior de nível baixo, então, ele não é nada na presença de Fran. Ele se resigna ao destino e diz que se Clint quer que ele perdoe Fran, então Clint deve dar a ele o corpo do demônio e o outro saque que eles conseguiram na masmorra. Mas Clint se recusa. Clint o lembra que quando eles pediram cavaleiros para ajudá-los na missão, os cavaleiros se recusaram a ajudá-los. August diz que é porque eles não sabem o quão arriscado é o calabouço. E essa é a razão pela qual eles não podem liberar cavaleiros. Eles tinham que ter certeza de que a masmorra era arriscada antes que ele pudesse derrubar seus nobres cavaleiros. E agora ele tem certeza de que a masmorra não foi difícil, o que explica por que uma garotinha poderia destruir a masmorra.
Então, ele não se arrepende de sua decisão de não dar cavaleiros a eles. Clint diz a ele que eles estão bem sem os cavaleiros. Mas o ponto principal é que ele não deve pensar em obter nenhum saque da masmorra, mesmo quando não se juntou à luta. Ele insiste que vai denunciar Fran por desrespeitá-lo e mentir para ele. Clint diz que tem certeza de que o Capitão Urus, o capitão dos cavaleiros, não teria recusado seu pedido de cavaleiros. E tem certeza que o pedido não chegou à mesa de Urus, e foi August quem, sozinho, descartou o pedido. August fala defensivamente e pede a Clint que não pense em dividir os cavaleiros. Clint diz a eles que o cristal, assim como tudo que vem do demônio maior, pertence a Fran. Então, mesmo que ela se recuse a liberá-lo, ela não tem culpa. Clint pede que August saia sem causar muitos problemas e diz que se o fizer, relatará ao Capitão Urus que August não liberou cavaleiros para a subjugação. August se torna um típico bebê chorão. Ele diz que se Clint contar alguma coisa a Urus, então ele está planejando uma guerra contra Sir Holmes, que é seu pai, para encerrar a luta. Fran traz o último procedimento da masmorra com ela. Ela diz a eles que dará a eles o que tem. E August espera que seja algo valioso, apenas para August vê-la segurando chifres de goblin. Ele fica bravo com ela e a afasta. Os chifres caem de suas mãos e ela também cai. August fala com raiva com Clint, dizendo que ele não ensinou Fran a respeitar os nobres. Enquanto Fran também está com raiva e furiosa porque August a empurrou. Ela está vermelha como fogo e diz ao professor que matará August. A professora tenta acalmá-la. Ele a lembra que se ela matar um nobre no cargo de mestre da guilda, ela entrará para a história da cidade. Ele traz uma opção melhor e a lembra das habilidades que eles tiraram do demônio maior, o Skill Taker. Eles decidem usar essas habilidades contra Agosto. Ela pega a essência da habilidade de falsidade de August, bem como suas habilidades de etiqueta na corte. Depois de pegá-lo, ela olha para August e diz que tem 100 anos. E pede a ele para decodificar sua idade. Ele descobre que não pode fazer nada. Além disso, ele começa a se comportar como uma pessoa pobre e perde a etiqueta. O muco sai de seu nariz e ele está em desordem. Ele diz a eles que está cansado e vai embora poluindo o ar ao passar. Depois que ele sai, Clint pede desculpas a Fran. Ele diz a eles que August é um daqueles nobres que compram sua posição com dinheiro. E como eles podem ver, ele tem altos cargos, mas é fraco. Nobres ricos como esse contratam jovens para embarcar em aventuras para eles. Então eles levarão a glória da aventura e subirão de nível. É chamado de nivelamento de poder. Nell chega e abraça Fran com entusiasmo. Ela dá as boas-vindas a Fran antes de se concentrar em Clint, que pergunta se ela preparou tudo o que eles precisam. Então Clint diz a Fran que ela deveria largar seu distintivo de aventureira para variar, pois ela será promovida. Ela presume que eles a promoverão ao nível mas Clint diz que ela está indo diretamente para o nível D. Ela está muito animada e chocada com essa afirmação. Eles dizem que ela merece coisa melhor. E eles estão tão felizes que ela salvou sua cidade de ser destruída. Clint diz que já havia tentado argumentar que ela deveria ser promovida ao nível C por seus atos de coragem. Mas os mais velhos da guilda recusaram sua proposta e o lembraram que Fran é uma nova aventureira. Ele diz a ela que ela receberá seu pagamento. E eles também prepararam grandes bônus para seus grandes atos. Ela sai do escritório com Nell e conhece os outros aventureiros da guilda. A energia está alta e é óbvio que todos estão felizes por ela. Eles a parabenizam por sua mais nova promoção. E eles dizem para ela ficar com eles e comemorar. Com base no conselho do professor, ela decide que, como tem dinheiro suficiente devido aos bônus e pagamentos em excesso, deve comprar bebidas para eles. Ela alegremente anuncia que todas as bebidas tomadas na guilda naquela noite serão pagas por ela. Ela comemora o dia todo e volta para sua pousada naquela noite com a professora. Naquela noite, a professora pensa em quão longe ela foi e o quanto ela cresceu. Ele lembra que prometeu a ela sopa de curry no dia seguinte. E ele pensa em como cumprirá sua promessa. Por outro lado, Agosto está tendo o dia mais miserável. Ele está coçando o corpo e se comportando de forma irracional. Ele continua coçando a cabeça e acha difícil se consolar. No dia seguinte, como o professor havia prometido, ele leva Fran para a floresta. E ele se prepara para fazer para ela o ensopado de curry que prometeu a ela. Ele usa seus feitiços para reunir todos os ingredientes necessários para o ensopado e o prepara.
Ela gosta do primeiro prato do ensopado enquanto o come com arroz. Em seguida, ele prepara diferentes versões para ela, a versão branda, a suave e a forte. É óbvio que Fran está aproveitando o dia. Ao saírem da floresta, eles veem um homem esperando por eles. O homem pergunta se ela conhece August. E ela lembra que August é o nobre rude que caiu em sua armadilha. Ele diz a ela que August está procurando por ela e não sabe como ela se relaciona com August. Ele diz a ela que August se comportou mal na presença de seu pai, o Conde Holmes, e que foi mandado embora. Mas ele continua perguntando por Fran. O homem diz a ela que August é uma pessoa má e que ela deve tomar cuidado. Ela continua sua jornada, sentindo-se culpada pelo que fez. Lembra a ela que foi August quem primeiro procurou o problema. Eles percebem que alguém a está seguindo. Ele diz a ela para enganar a pessoa em um lugar privado com ela. Então ela deveria matá-lo. Ela vai para um telhado onde descobre que a pessoa que a está seguindo é August. Ele se parece com um morto-vivo, e até mesmo o professor precisou de suas habilidades de avaliação antes que ele pudesse reconhecer que é Agosto. No entanto, ela nega conhecer August e tenta convencê-lo de que não é ela que ele conheceu ontem. A espada a entrega e August a reconhece. Ele chama um de seus assassinos, que é um gato azul, para derrotá-la. Ao ver o gato azul, Fran fica com medo. Ela diz ao professor que os gatos azuis são os piores inimigos dos gatos pretos. Enquanto isso, uma senhora solitária é vista caminhando sozinha no final do episódio. Alguns monstros